voltar aqui depois de 3 meses, né? A última vez que o culto que a gente fez aqui foi dia 16 de julho. Então foi exato, assim, 16 de julho? Hoje é dia 16 de... Hoje é 15? Então é 3 meses, vamos arredondar, é praticamente 3 meses. Estamos de volta aqui, com a oportunidade de pregar de novo. E aí, muita gente perguntou, mas você já voltou? Mal foi? O que é? Você tropeçou no meio do caminho? Está parecendo aquela... não sei se vocês já viram, tem uns memes por aí, que uma pessoa está segurando aquelas bolas de yoga grandona, aí vem um correndo contra a bola, bate e volta. Acho que foi isso que aconteceu. Não, mas não foi bem isso. Foi só um estágio do processo de preparação para tudo que Deus tem preparado para nós, né? E são coisas que ficam tão claras para a gente que a gente pode falar com naturalidade. Tipo assim, eu não estou, eu preciso ensaiar certinho o que eu vou falar, porque é tão claro que a gente pode falar tranquilo, sereno, sem preocupação, mas também tomando cuidado para não ficar prolixo e ficar pregando igual o Paulo pregou em Atos 20, que ficou 3 horas pregando e o jovem lá dormiu e caiu da janela. Não quero que aconteça isso, então vou me limitar, tentar limitar a palavra aqui, porque eu já preparei. Tá? Mas então, vou explicar rapidinho, tentar ser bem resumido, por que eu estou aqui de volta. Quando a gente compartilhou aqui na igreja, várias vezes, principalmente no dia que a gente estava se despedindo da igreja, a gente compartilhou que a gente estava indo, mas eu ainda tinha uma ligação com o Corpo de Bombeiros Militar, aqui de Minas Gerais, então eu estava indo a princípio de férias, com o plano de depois pedir uma licença sem vencimento. Eu fui com 2 meses de férias assinado, e 2 meses de férias, tudo certo, só não estava assinado. Conversei com todo mundo que precisava, me falaram, está tranquilo, só mandar que eu vou assinar. Então, beleza, fui tranquilo, tenho 4 meses, né? Aí as coisas vão acontecendo lá, e no início chega lá, tudo novo, tudo diferente, você fica deslumbrado, mas você começa a ver dificuldade, porque é tudo diferente, né? Diferente até o trânsito. O trânsito é muito melhor, mas como é tão diferente, eu falo assim, nossa, que trânsito esquisito é esse aqui? Eu falo assim, a regra de trânsito lá, ela pressupõe o respeito. E eu não estava acostumado com isso, eu pressupunha a selvageria, né? Então eu não entendi o negócio, que trânsito esquisito. Aí eu falei assim, não, agora estou entendendo. Já comecei a entender, então estou ficando um pouco mais relaxado. Né? Então tem esse momento de adaptação que a gente viveu, e nesse período de adaptação, eu via que, tipo assim, poxa, por que eu saí do Brasil e eu continuo cometendo as mesmas falhas que eu cometia lá? Será que é isso mesmo que Deus preparou para mim? Porque é um desafio muito grande. Lá no Brasil eu estava muito seguro, tinha um emprego muito seguro, que eu amo. Tanto é que hoje eu vou poder falar que eu sou oficial do Corpo de Bombeiros e continuarei sendo para sempre, só que da reserva. Não sou mais da ativa, né? Isso foi um dos motivos que eu tive que vir para resolver a situação aqui do bombeiro. Mas aí você pensa o seguinte, poxa, mas eu estou tropeçando do mesmo jeito, será que eu estou no lugar certo? Será que Deus me mandou aqui da forma correta? Será que não fui eu que me precipitei? Aí, por mais que você veja graça, 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 abundante, e os seus erros, Deus ainda continuar te usando, você chega a duvidar de vez em quando. Até que Deus fala assim, meu filho, você está duvidando? Então vem cá que eu tenho algo preparado para você. Dia 23 de setembro, no mês passado, a gente saiu em família, tranquilo. Eu acho que o Gui estava com algum compromisso, porque ele já é um jovem adolescente que tem compromisso sem a família, está se divertindo lá. E estava eu, a Fabiana, o Rafael e o Samuel. Fomos de manhã na beira de um lago, num parque, levamos umas varinhas de pesca, não pegamos nada, porque o dia que pegar é que é milagre. Não pegamos nada, mas nos divertimos lá. Voltamos para casa e falamos assim, vamos comer comida chinesa, ou a comida oriental, porque só comemos no Brasil, já tem um tempo que a gente não come, dia 23 de setembro. Aí falou assim, vamos. Fomos no restaurante, comi até mais do que devia. Cheguei em casa, estava pesado, falei assim, vou deitar, dar uma deitadinha aqui, e os meninos agitando, brincando no meu quarto, falei assim, eu vou deitar na cama do Gui, porque ele está todo mundo fora. De repente eu acordo com uma dor que, eu falo assim, pela madrugada, que dor é essa? Aí eu lembrei que mais ou menos 14 anos antes, 13, 14 anos antes, eu tinha tido essa dor.
Aí eu identifiquei na hora, era pedra no rim. Ele falou assim, Fabiana, eu estou com pedra no rim. Aí ela falou assim, não, não é possível, não é possível. Eu falei, eu estou sentindo. E quem já teve, sabe que é a pior dor, assim, que a pessoa pode descrever. Nem tanto pela intensidade, apesar da intensidade ser muito forte, é pela continuidade, pelo prolongamento da dor. É uma dor intensa que não passa, ela não vai e vem, não. Não é igual um soco que vem forte, daqui a pouco passa. Ela vem e fica. E eu estava assim, falei assim, poxa, eu estou nos Estados Unidos, sem seguro, eu tinha só um plano de assistência médica, mas não era para emergência. Falei assim, cara, eu não vou para o hospital não, porque só de eu respirar no hospital eu vou pagar $1.000. Se eu espirrar, então é 2.000. Não vou, não. Aí eu fiquei lá 4 horas assim, não, esse trem vai passar, não é pedra no rim, não é não. Até que a hora, falei assim, Fabiano, não aguento mais não, me leva. Aí fomos para o hospital e o tempo inteiro a gente vendo graça. Chega no hospital, um atendimento espetacular, tal, lógico, né, pago, eu acho que as pessoas só não vão à toa no hospital. Eu não vou no hospital para pegar atestado médico, eu só vou se eu precisar. Então o hospital é tranquilo. Cheguei lá, um atendimento espetacular, o médico falou, conversou tudo, fez tudo que é exame, e aí, a pedra no rim lá, eu estava enganado, não era uma pedra no rim, eram 8 pedras no rim, e 8 no rim não, 7 no rim e uma no ureter, que estava saindo lá do rim, indo para a bexiga, e foi essa que era maior, estava entupindo lá, e o médico me explicou, é essa que está te fazendo doer, porque ela impede o fluxo. A Marina está aqui olhando, ela está concordando, porque ela sabe, estudante de medicina. Aí ela falando assim, é essa pedra que está impedindo que o líquido flua, e aí causa esse entupimento que te causa dor. Mas a pedra era apenas de 4 milímetros, e eles falaram, pedra menor que 5 milímetros, a gente não tira não, é só remedinho e vai aguentando a dor aí. Só controlando, bebendo água tal, e remédio para a dor. Então, beleza. Voltamos para casa, passamos uma semana, tal, não sei o quê. Para resumir, passei uma semana boa, que na visão de todo mundo, eu falei assim, não, ele está brincando, né? Eu falei assim, fisicamente foi a pior semana da minha vida. Mas foi quando eu pude dar uma guinada naquela vida, daquela continuidade da vida que eu tinha aqui, uma mudança de vida que Deus queria que eu tivesse. Né? Falei assim, mudança de vida de novo? Eu já não me converti lá em 2019, eu dei o testemunho aqui, todo mundo sabe. Você já não teve uma mudança de vida? Eu falei assim, tive uma. Foi assim, uma mudança que eu estava indo para o buraco, eu bati lá e voltei, igual a bola que eu falei, você bate e volta, mas ainda você volta no caminho com dificuldade. Agora, cheguei lá e eu ainda estava nessa dificuldade. Falei assim, não, agora vamos acabar com isso, vamos trazer você próximo para Deus e bora. E aí, por causa dessa situação toda, o negócio das férias lá, me mandam uma mensagem no dia 27, falando assim, olha, os seus outros 2 meses de férias não foi aprovado. Eu falei, mas estava tudo certo, como é que não foi aprovado? Deu problema, tal, não sei o quê. A consequência foi que o coronel que eu tinha conversado para assinar, quem tinha que assinar, na época que eles mandaram o ofício, ele estava de férias. Foi um outro coronel que pegou o processo, que eu nem conversei, nem sabia da situação, e indeferiu. Falei, graças a Deus. E aí, falando assim, você tem que voltar, e eu pergunto assim, que dia que eu tenho que voltar? Você já tinha que apresentar aqui hoje. Eu falei, mas como que eu apresento hoje? Eu falei, não tem jeito, não tem como comprar passagem. Não, a gente vai administrando aqui, mas a partir de amanhã já vai começar a contar o tempo, se você ficar 8 dias fora, você vai ser considerado um desertor. Crime militar, você pode ser preso. Aí eu falei assim, gente, pela madrugada. Aí eu falei assim, isso eu falando com o secretário lá do Centro de Operações do Bombeiro, onde eu trabalho, eu falei assim, eu não vou te responder nada agora. Deixa eu conversar com a esposa, vamos acalmar, e aí amanhã eu te respondo. Beleza, conversando com a Fabiana, estamos certo, Fabiana, não quero voltar. Isso daí, voltar, seria abortar todos os planos que eu acredito que são os planos de Deus para mim agora. Então, eu decidi, não quero mais. Eu queria ter essa estabilidade, mas eu sinto que eu não preciso mais. Deus é que está provendo. Tudo que aconteceu na minha vida, dentro do Corpo de Bombeiros, em 13 anos lá, é só motivo de gratidão. É aprendizado, é crescimento mesmo. E agora, tá bom, feliz, saio de lá com amigos e continuo sendo bombeiro, só que agora da reserva. Né? Então, planejei voltar para isso, mas mesmo assim, falei assim, vou fazer um ofício pelo sistema eletrônico de informações,
que é o sistema online, onde a gente troca todos os documentos. Se é tudo online, eu posso fazer de lá. Falei com o secretário, falei assim, bicho, pode fazer o documento aí, que eu vou assinar daqui. Beleza, fez o documento lá, tal. Assinei. De repente, passam vários dias, Luiz está aqui, meu cunhado. Ele liga lá para a Fabiana, Fabiana, o Ricardo já pode estar respondendo por deserção já tem o tempo que ele tinha que apresentar, ele não apresentou. Só que eu estava certo. Eu já assinei o negócio, pedi de exoneração. Acabou, não tem obrigação mais. Aí me informam, não é assim não. Você tem que vir para o Brasil para fazer os exames, e considerar tipo exame demissional, exame médico e exame psicológico. Senão depois você pode sair de qualquer jeito e fica ruim. Então tem que seguir o processo. Eu falei, pela madrugada, e agora? Já passou o tempo. Vou voltar? Posso ser preso, já passou o tempo. Então, mediante a tudo isso, todas essas dificuldades, decidi voltar, só com graça, usei todo aquele meu atendimento médico lá no hospital. Ô Jacob, me diz aí, existe a ideia de atestado médico? Você ir no médico pedir uma lista, estou passando mal, pega de atestado para não ir trabalhar, existe isso lá nos Estados Unidos? É comum? Mais ou menos, mas não é igual aqui. Aí eu falei assim, cara, eu não vou pisar no hospital para gastar mais dinheiro, só para pedir um papel que eu vou ter que explicar 1 hora para o médico o que significa, porque não é a mesma relação, aqui a relação trabalhista lá é diferente. Então eu falei assim, vou usar todos esses documentos aqui, liguei para um amigo meu que é médico aqui, falei assim, bicho, a situação é essa, está aqui os documentos, será que você pode fazer um atestado? Aí ele falou assim, não, eu posso, tal, mandei para o bombeiro online e tal, e aí eles me deram, eu consegui o tempo suficiente para eu me apresentar na quarta-feira agora e resolver todas as minhas pendências. Mas pensa bem que tudo isso estava acontecendo comigo. Isso aí é só para dar o pano de fundo, por que eu vou pregar isso aqui? Vamos lá, vamos começar a nossa leitura aqui em Atos 20. Atos 20, vamos abrir a Bíblia, dos versos 16 até o final. Peraí, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versos 16 até o final. Vamos lá. Porque Paulo havia determinado passar ao largo de Éfeso, para não se demorar na Ásia, pois se apresentava para estar em Jerusalém no dia de Pentecostes, se lhe fosse possível. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E tendo eles chegado, disse-lhes, vós bem sabeis de que modo me tenho portado entre vós, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, e com lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que útil seja, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus. Agora, eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá, senão o que o Espírito Santo me testifica, que de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contando que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eis agora, sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas cada um de vós,
Agora, pois, vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram as minhas necessidades e as do que estavam comigo. Em tudo vos dei o exemplo de que assim, trabalhando, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto Ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Havendo dito isso, pôs-se de joelhos, orou com todos eles, e levantando-se, grande pranto entre todos, lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam, entristecendo-se principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto. E eles o acompanharam até o navio. Vamos orar? Eu vou pedir que eu preciso da graça de Deus, eu preciso do Espírito Santo, porque o diabo não está feliz com essa mensagem. O diabo não quer que vocês ouçam a mensagem, não quer que eu fale. Ou ele quer que eu fale e que ninguém entenda. Então a gente precisa da graça do Espírito Santo mesmo para permitir que o que eu fale seja um idioma bem falado e seja bem compreendido por quem está ouvindo. Senhor Deus, me ajuda a lembrar, Senhor, que eu não sou mais do que a mula de Balaão. Na minha natureza, eu só posso produzir relincho e coice. É isso que eu não sou nada. Se algo bom sai da minha boca, que eu possa reconhecer, que eu possa identificar e entregar isso como glória ao seu nome. Se algo bom sai da minha boca, não é porque eu sou bom, é porque o Senhor está me usando. Eu sou pecador, indigno de tudo, de todas essas bênçãos, de toda essa graça que o Senhor está derramando sobre mim. Mas se o Senhor está fazendo isso, é porque o Senhor quer me usar. Permita, Senhor, que nada atrapalhe essa nossa comunicação. É a comunicação que vem do Senhor, da palavra. E nada impeça com quem está aqui, que quem está ouvindo essa palavra, possa compreender aquilo que o Senhor quer colocar no coração de cada um. Age aqui nesse momento, Senhor. Age nas nossas vidas. Coloca o seu inimigo para fora. Nós sabemos, o diabo é apenas um bobo da corte perto do Senhor. É alguém que quer acusar, que quer fazer graça, que quer provocar, mostrar os nossos defeitos, mas diante do Senhor, ele é patético, não tem a menor, não significa nada. Então, se a gente está no Senhor, a gente pode estar tranquilo, porque Jesus já pagou o preço dos nossos pecados, então qualquer acusação não tem nenhum peso sobre mim, nenhum peso sobre nós. Fala conosco agora, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Agora, vamos voltar agora para tudo que eu tinha escrito aqui. Falei com o Tiaguinho que eu ia mandar o esboço para ele, só que meus hábitos aí eu escrevo, aí depois reescrevo, aí depois reescrevo, e aí no final eu espero que saia alguma coisa boa, porque não vem de mim, não. Esse exercício é bom para a gente reconhecer que, se fosse o meu primeiro esboço, ia sair muito ruim, viu? Então, no milésimo sai alguma coisa, e na hora que eu vou falar, ainda não sai igual que está escrito. É porque é Deus que está usando mesmo, é para a gente reconhecer que a gente não é nada. Então, tendo que vir aqui para Belo Horizonte, fala assim, não tem jeito, tem que comprar uma passagem, não tem outra solução, não é do jeito que eu quero, vamos comprar passagem. Até na hora de comprar passagem é difícil, tem dificuldade. A gente comprei uma passagem para sair de Chicago, 3 horas de onde eu estou morando, porque aí ia ficar muito mais barato, $600. Chego lá, faço a reserva e a agência que eu reservei não me manda o ticket, não me manda o e-ticket. Aí eu falei, o que está acontecendo? Um dia passa, 2 dias passa e 3 dias depois eu tinha que viajar. Aí depois, sabe quando você liga para um lugar que você fica 15 minutos ouvindo uma musiquinha antes deles te atenderem? Exercício de paciência, né? Deus fala assim, calma, se você quer, tem que ter calma. Vamos lá, 15 minutos depois alguém me atende, me transfere para outro, conversa, eles falam assim, olha, a passagem que você reservou por $600, agora está $1.100. Eu falo, obrigado, mas cancela, né, meu filho? Eu não vou viajar 3 horas para economizar, sendo que a passagem saindo daqui, 20 minutos da minha casa, está $1.200. Então, beleza, foi do jeito que Deus quis. Deus queria que eu saísse lá de Grand Rapids, para ter um pouco mais de conforto. E sabendo disso, eu falei com o Jeff, vou estar aí
no próximo, sem ser esse domingo, o outro. Na cara de pau, na empolgação de um seminarista no primeiro semestre, já fala assim, será que tem jeito de eu pregar aí, não? É muita audácia, né? Mas eu falo assim, poxa, será que eu fui precipitado? Não, mas eu estou deixando Deus usar essa empolgação, que mais para frente talvez mude, mas vai vir com mais sabedoria. Mas deixa eu usar essa empolgação aqui agora. E o Jeff falou, que tempo que você vai falar? Fala disso, fala daquilo. Fala assim, não, Atos 20. Decidimos Atos 20. Aí o que o Jeff fala? Cadê? Foi bonito, eu até marquei aqui. Aqui. Gente, eu vou citar aqui, depois eu acho aqui e coloco entre aspas direitinho. O Jeff falou assim, eu espero que você não esteja profetizando que nunca mais vai ver a gente. E que você possa ver a gente. Eu falo assim, Dowry, Jeff 2023. Essa é a citação. O Jeff falou. Aí eu falei assim, não, eu também espero, não estou profetizando nada, eu só estou falando isso aqui, que é o que eu estou vivendo agora. Eu estou voltando para casa, estou indo que ir para Jerusalém, mas com medo de ser preso. Então, da mesma forma, eu estou vindo aqui me despedindo, porque eu vou voltar, graças a Deus não fui preso, está tudo resolvido, eu não tive que passar pelo que Paulo passou, Paulo era muito mais santo que eu, então ele tinha que passar por provações muito maiores, né? Então, graças a Deus, eu não tive que fazer isso. Mas aí chegamos nesse tema. Lucas descrevendo o que aconteceu com Paulo em Atos 20, de 16 a 38. E aí vamos entendendo o texto. Por que Paulo fala assim no versículo 16? Eu quis passar longe de Éfeso, quis passar ao largo, longe. Porque Paulo conviveu 3 anos naquela igreja. Eu posso ter o mesmo sentimento aqui agora. Paulo amava aquela igreja. Então, para ele, ia ser muito difícil ele conseguir cumprir aquilo que ele entendia que era o ministério dele, que era voltar para Jerusalém. Ele estava voltando para Jerusalém para a festa de Pentecostes. Hoje eu falei com minha sogra no carro, o que é Pentecostes? É aquele dia lá que os apóstolos, os discípulos receberam o Espírito Santo? É isso? No Novo Testamento tem esse significado, mas no Antigo Testamento, o que Paulo estava indo celebrar, era o Pentecostes no Antigo Testamento. Pentecostes é uma palavra grega, ela não existe no hebraico. Então, não tem a ver com essa ideia, não. No hebraico, ela tem outro significado, e ela significa 7 semanas, é a festa das 7 semanas. Uma das 3 principais festas religiosas dos judeus. Paulo entendia, eu tenho a obrigação de cumprir isso, de ir para Jerusalém, apesar do risco que eu posso ter de ser preso, de passar por tribulações. Mas ele falou assim, por isso eu não quero me encontrar com aquela igreja, porque vai ser muito duro eu despedir dessa igreja de novo. Eu já saí da igreja, voltar lá e despedir de novo dessa igreja vai ser muito duro, principalmente sabendo o que eu sei, Paulo dizendo, né, na mente de Paulo, que eu não vou mais me encontrar com nenhum de vocês. Aí eu falei assim, pela madrugada, tomara que não seja literal, por favor, o sentimento do Jeff é o mesmo meu, tomara que eu não esteja profetizando isso. Então Paulo chama os líderes da igreja, só os presbíteros da igreja, para encontrar com ele em Mileto. E aí ele vai fazer considerações com os presbíteros, dando orientações, falando, olha, o que vocês conhece o que já aconteceu com a minha vida, conhece e tal, ele já foi o pastor da igreja por um tempo, mas agora eu tenho que ir e eu quero passar as instruções para vocês. Paulo teve 3 anos em Éfeso, e aí ele vai falando da data, 3 anos, aí tem muito a ver com o que eu vivo aqui também. Eu vim para cá em 2019, saí em 2023, não é 3 anos não, é 4 anos e meio. Mas eu perguntei para o Tiaguinho, quanto tempo que a gente ficou assim, sem ter culto, assim, todo mundo podendo participar na igreja? Foi mais ou menos um pouco mais de 1 ano, né? Foi 1 ano e 1 mês pelo que você me mandou. E aí eu falei assim, então está 3 anos e um pouquinho. É praticamente a mesma coisa. Eu falei assim, é a minha história aqui, minha história se repetindo. Mas tem diferenças, tá? A gente vai ver, não sou Paulo não, vocês não são a igreja de Éfeso. A gente só sabe que Deus usa umas histórias tão diferentes para mostrar que Ele é o mesmo autor da história que está escrita aqui, é o autor da nossa história. E ele continua falando para a gente, usando isso aqui como forma de analogia, para mostrar que aquela realidade é a mesma de agora. Né? Então, continuando.
Então, Paulo chama os presbíteros, começa a orientá-los, e é o que eu disse, a diferença, tem muita semelhança, mas tem diferença. Qual que é a principal diferença minha em relação a esta igreja e de Paulo em relação à igreja de Éfeso? Eu nunca fui pastor dessa igreja. A igreja, pela graça de Deus, me deu a alegria de me enviar como candidato ao ministério para lá. Mas eu não fui pastor dessa igreja. Eu não fui presbítero, porque a igreja aqui tem a compreensão correta de que presbítero é pastor. Então eu não fui presbítero nem pastor. Mas eu tinha outra função aqui. Óbvio, talvez alguém possa dizer, mas tinha alguma função de liderança? Sim, se eu não tivesse, eu acho que os presbíteros não tinham visto isso e não tinham feito uma carta de apresentação para mim, para eu poder ser candidato ao ministério. Mas não era a minha situação não é igual à de Paulo. Né? Então, nos versos 18 a 21, Paulo começa a apresentar o seu testemunho, aquilo que ele fez para a igreja, o que ele fez na igreja, e isso são as credenciais dele. Tem muita gente, eu como militar, eu sei, está uma confusão, eu vou lá, dou uma carteirada, falo assim, olha, eu sou militar, vou resolver a situação assim, faz do jeito que eu quero, que eu sou militar. Paulo falou assim, não, eu não tenho aqui, eu sou pastor e me respeite. Não, me respeite, entenda o que eu estou falando, pelo que vocês acompanharam, pelo que vocês viram acontecer comigo aqui. Eu dei frutos, e Jesus disse, pelo fruto conhecereis aos meus discípulos. Então, se vocês estão vendo fruto, por isso eu me credencio para falar, né? Então, no versículo 22, Paulo anuncia que está indo para Jerusalém, festa de Pentecostes. Já expliquei sobre essa festa, só deixar mais claro. O nome em hebraico é Shavuot. Shavuot, não sei se a pronúncia está correta. Estou começando a aprender hebraico lá no seminário, mas é mais ou menos isso. Shavuot, que significa 7 semanas. Tá? Então, Paulo está dizendo que é um período incerto, que ele não sabe direito o que vai acontecer, a única coisa que ele sabe é o que o Espírito revela para ele em todo lugar que ele vai. Todo lugar que ele vai tem prisão e tribulações. Todo lugar que eu vou tem prisão e tribulações. Mas ele vai, estou indo sem temer. Porque se eu, como religioso, tenho esse compromisso religioso com Deus de participar das celebrações religiosas, não é o meu medo que vai me tirar, que vai me impedir de fazer isso. Não é a tribulação, prisão, não é isso que vai me impedir. Né? Então, Paulo se dispõe independente de qualquer situação, independente de qualquer medo. Ele vai, vamos embora. Né? Mais ou menos o que eu pensei lá. Eu falei assim, eu podia ter ficado como desertor lá nos Estados Unidos, não podia? Eu falei assim, cara, eu não fiz errado até agora. Para que eu vou fazer errado agora? Não tem risco de você ser preso. Cara, eu prefiro ser preso. Prefiro ser preso do que fazer errado. Prefiro ser preso do que sair pela porta dos fundos do lugar que me sustentou durante 13 anos da minha vida. Então, eu entendo. Paulo falou assim, não estou fazendo porque tem ninguém olhando, não. Estou fazendo o certo, eu faço porque é certo. Não é porque ninguém está me vigiando, não. Então, Paulo falou isso, foi o que eu pensei, agora tinha uma vida errada até a vida toda, agora que eu estou fazendo certo, eu vou errar de novo? Não, vou não. Então, continuemos. E Paulo falou assim, nada tenho em minha vida como preciosa para mim. Se me matarem, não estou nem aí. Minha vida não é preciosa, contanto que eu complete a minha carreira, o ministério que recebi de Jesus, do Senhor Jesus. Ou seja, se eu morrer, se eu for assolado de tribulações, se eu for chicoteado, como aconteceu com Paulo em outros lugares, não me importo. A minha alegria está em cumprir o que Deus colocou para mim como ministério. Se é isso que vai acontecer comigo, minha vida aqui, viver é Cristo, morrer é lucro. Para que eu vou me importar com minha vida aqui? Eu me importo em cumprir a vontade de Deus, isso é muito melhor para mim. E é isso que Paulo está dizendo. De forma bem simplificada, Paulo está dizendo isso, estou nem aí para isso tudo aqui, eu estou ligando porque me liga a Deus, que é uma vida espiritual, é uma vida de privações físicas, possivelmente, a gente vê isso na vida de Paulo, a gente vê isso na vida de Jesus, a gente vê isso na vida de outras pessoas na história da igreja. Alguns grupos aqui de discipulado leram a vida do Bonhoeffer, leram o livro do Bonhoeffer, que é Vida em Comunhão. Na introdução do livro,
tudo pela graça de Deus, né? Lá na igreja que a gente está lá nos Estados Unidos, a gente está fazendo aula de escola dominical sobre o livro. E aí a Fabiana, na sua sabedoria, falou assim, eu vou pegar esse livro aí, porque ela já tinha, levou o dela para lá, pegou um livro em inglês, falou assim, se você quiser, você lê. Aí na viagem para vir para cá, eu falei assim, não tem nada para fazer, vamos ler, né? E aí eu li a introdução. A história de Bonhoeffer é exatamente a mesma coisa, eu vou fazer o que Deus me mandou. Independente se eu vou ser preso, independente, Bonhoeffer era um pastor na Alemanha na época do Hitler. Ele falava contra o que a Alemanha nazista estava fazendo, contra as decisões do Reich, daquele que se intitulava o César, né, o Kaiser, e falava contra, e sofria perseguição, teve que fugir, foi para Londres, foi para os Estados Unidos, era professor lá, mas uma hora ele falou, não, aquilo que está acontecendo lá na Alemanha, eu sou responsável por aquilo, eu vou lá e vou trabalhar num seminário, assim, escondido, para poder formar outros líderes, nem que eu morra por isso. E foi isso, o sangue dos mártires foi a semente que levantou um novo evangelho na Alemanha, e não aquela ideia nazista do evangelho de Lutero. Foi um novo evangelho, foi uma renovação do evangelho, a partir do sangue de Dietrich Bonhoeffer. Assim, eu só penso que não tem nada a ver com o meu sangue. Não sou santo como Bonhoeffer, não sou santo como Paulo. Que as minhas tribulações sejam menores, porque eu não sei se conseguirei, né? Então, Paulo fala isso, a gente vê isso se repetindo na história da igreja, e isso dá só segurança para a gente, de fazer a vontade de Deus e não temer, ir sem temer. Porque eu tenho certeza, o dia que Bonhoeffer foi morto, foi um dia antes da Alemanha ser derrotada na guerra. Nossa, que pena, né? Bonhoeffer fez o que Deus preparou para ele. Ele acabou, ele combateu o bom combate. Eu não lembro o versículo direito. Como é que é? Encerrou a carreira e o mais importante, guardou a fé. Foi isso que Bonhoeffer fez. Foi isso que Paulo fez. Foi isso que Jesus fez. É isso que eu quero fazer. Então, eu tenho que pregar, é o que Deus está colocando no meu coração, e é esse desejo que eu prego, né? Então, continuando. E aí, voltando a pensar aqui, essa igreja, desde eu estou saindo da igreja, me despedindo da igreja, aquela igreja que eu cheguei em 2019, não é a mesma igreja de hoje. Tinha muitas pessoas que estavam lá, que não estão aqui mais. E muitas pessoas que estão aqui agora, que não estavam lá. Caio, você estava lá em 2019? Não estava. Alcione, você estava lá em 2019? Não estava. Que graças a Deus. Paulo, você estava lá em 2019? Você estava aqui, né? Você estava aqui na Conexão Livre. E não na comunidade Horizonte, lá no prédio, na casa na Serra. Então, aquela igreja, ela continua com o mesmo nome, mas vai mudando, porque são pessoas novas, pessoas saem. O John, meu amigo querido, saiu daqui um mês antes de mim. Estou doido para encontrar com ele lá. Estou doido, já estou planejando, no fim do ano eu vou para a casa da minha tia, vou dar um jeito de encontrar com ele lá. Mas a igreja de Cristo não é apenas a igreja local, a igreja de Cristo é a igreja universal, a igreja invisível, que eu não consigo ver aqui todo mundo, mas eu sei que o John faz parte da igreja de Cristo. Eu sei que a Adriana e me lembro o nome do marido, e o Leonardo, que saíram da igreja, um pouquinho depois do Daniel, fazem parte da igreja de Cristo. Eu sei que o Daniel, que foi o pastor que pregou aquela palavra que eu precisei ouvir, faz parte da igreja de Cristo. E por mais que eu nunca mais veja eles, eu sei que um dia eu vou encontrar todo mundo. Só no dia que tudo ficar perfeito, nós vamos nos encontrar todos, sem exceção, para se alegrar diante de Deus, para ter alegria naquilo que Deus planejou para nós, alegria nele. E assim ter uma alegria uns com os outros e poder gozá-lo eternamente. É para isso que a gente foi criado, não foi? Não foi para isso que Deus nos fez? Então, essa igreja local não é imutável. A igreja imutável é a igreja universal, é a igreja de Cristo, é a igreja invisível. Essa não vai mudar. E aí, nossa tranquilidade, eu posso ir para qualquer lugar. Hoje eu fui para Grand Rapids, que o pessoal até brinca, Grand Rapids é GR, então eles falam que lá é New Jerusalem, lá é como se fosse a Nova Jerusalém, lá é só maravilha, lá eu estou felizíssimo,
mas eu sei que não é só uma brincadeira. A gente até pode, de vez em quando eu brinco, eu falo assim, lá eu me sinto 2 milímetros mais próximo do céu, porque eu sinto tanta bênção, tanta graça, que eu me sinto assim, que isso? Eu acho que o céu vai ter alguma coisa disso aqui que eu estou vivendo. Então é só uma expectativa, mas eu sei que vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor. Hoje, então, isso me dá tranquilidade para ir para qualquer lugar, para viver qualquer vida. Porque minha esperança não está assim, olha gente, eu vou ter o carro do ano. Não, tem um carro velho lá, estou felizaço. Carro maravilhoso, é lindo, meu carro é lindo. Cheio de ferrugem, mas é lindo. É o melhor carro que eu já tive na minha vida. Eu falo com a Fabiana, aqui eu tinha um salário bom. Muita gente poderia ter inveja da minha profissão, da minha condição. Eu não enchi um carrinho de compras, igual eu encho lá, sem pagar um centavo por isso. Então, tipo, lá é muito bom, por isso que eu falo assim, eu fico, assim, vislumbrando o que poderia ser o céu, mas ainda é cheio de defeito. Esses defeitos, lá no céu não vai ter não, tá? E aí, Paulo chega lá, começa mais para frente, qual o versículo que eu parei aí, minha descrição? Ele chama os presbíteros e tal, e aí ele dá suas credenciais, e aí depois de dar as credenciais, ele fala que nunca mais vai vê-los, continua lá, deixa eu só ver, aí ó, viu, esse tablet aí não sabe nem usar, né cara, é bom, mas às vezes a gente se prende nisso aqui e se perde. Então, ele vai lá e fala da situação seguinte, olha, eu estou indo, pode ser que no meio de vocês apareçam falsos mestres, pessoas más, que tentem chamar os discípulos para outro lado, mas Paulo estava falando como pastor, e de novo, lembre-se, eu não sou pastor. Nós temos aqui, ó, uma situação, muitas graças, fala em inglês, thank you very much. Então, Paulo está falando disso, e ele fala, ó, enquanto eu estive aqui, eu estava dedicando a vocês, eu pude cuidar de vocês, agora, vocês, líderes da igreja, vocês é que têm que cuidar. Vocês não podem contar comigo mais, vocês podem contar com minhas orações, mas a minha presença aqui, vocês não vão ter nunca mais. E ele fala, eu nunca fui pesado para essa igreja, essa é uma expressão que ele usa em outra passagem bíblica, mas o que Lucas está dizendo é bem similar, bem similar. Ele fala assim, olha, eu, enquanto estive aqui, eu não vim aqui para receber roupa, nem ouro, nem prata, nem nada de vocês físico. Eu vim aqui para receber, para dar o que o Espírito me concedia e receber de vocês essa relação do Espírito também. E aí ele fala, tanto isso é verdade, que enquanto eu estive aqui como pastor, eu trabalhei. Quem se lembra aí, o que Paulo fazia? Construía tendas. Ele construía habitações para outras pessoas, e essa era a forma dele ganhar dinheiro. Ele construía alguma coisa que dava uma segurança para as pessoas, para eles poderem ganhar dinheiro, para ele poder ganhar dinheiro dessa forma, e não depender do sustento da igreja. E eu converso com vários pastores, eu tinha esse mesmo sentimento quando eu fui para os Estados Unidos, eu quero voltar a ser bombeiro, meu pensamento era pela segurança, mas também porque eu não quero chegar um dia e falar assim, nossa, eu não vou trabalhar nessa igreja porque eles não conseguem pagar meu salário. Eu poder voltar, e se eu voltasse para o bombeiro, em 10 anos eu podia me aposentar. Então eu ia estar com 53 anos, 52 aí, aposentado, não dependendo de dinheiro, eu podia trabalhar em qualquer lugar sem depender de um centavo de ninguém, só para ter a alegria de fazer aquilo que Deus coloca no meu coração. Ou seja, não ter o impedimento de, eu preciso de dinheiro. Então, eu converso com vários pessoas, converso com meu pai, meu irmão, já conversei com o Daniel, inclusive, não é expondo, mas muita gente sabe, um dos problemas do Daniel foi realmente a situação financeira aqui, que era muito complicada para ele. Ele queria permanecer aqui, só que a situação financeira era complicada, e por isso ele precisou voltar para os Estados Unidos. Então, qualquer pastor que não seja um lobo, ele tem esse pensamento, cara, eu queria não precisar de dinheiro nenhum, não queria precisar de dinheiro nenhum para poder servir a igreja. E isso daí é uma situação que, não é assim, nesse mundo a gente não vai ver. A gente não vai ver por quê? Nós precisamos de dinheiro. Eu queria, por exemplo, chegar para a Marina e falar assim, Marina, eu estou precisando de um atendimento médico,
beleza, ela me dá atendimento gratuito. E aí eu falo assim, o dia que ela precisar, ô Ricardo, está pegando fogo aqui em casa, vem apagar. Beleza. Ô Jacob, dá aula para os meus meninos que eles estão indo para os Estados Unidos. O Jacob fez isso. O Jacob deu aula para os meninos sem cobrar nada. Isso aí a gente vê na comunidade cristã. Mas isso ainda é um vislumbre, é uma ideia do que a gente vai ter quando a gente estiver na Nova Jerusalém. Que aí lá, acabou o dinheiro. O que eu plantei aqui é para mim, para minha família, o excedente, toma. O Luiz está usando uma calça bonita aí. Essa calça eu recebi de graça lá nos Estados Unidos. A calça é linda, cara. Eu estava felizão, só que eu emagreci, não estava servindo para mim, ficou boa para o Luiz. Eu recebi de graça, eu vou cobrar alguma coisa dele por causa disso? Vai ser assim na Nova Jerusalém. A gente não vai precisar de dinheiro, a gente não vai precisar de nada. A troca vai ser, sempre vai sobrar. Quando a gente fala de prosperidade, o povo de Deus, os hebreus, prosperidade, é isso. Prosperidade é exatamente para eles terem o suficiente para eles e para quem precisar. É isso que é prosperidade. É isso que Deus prometeu ao povo de Israel. E que a gente vê até hoje. Hoje em dia tem umas confusões, umas dificuldades lá, que eu não vou entrar muito nesse mérito, assim, porque aí eu teria que pregar mais 5 sermões, e eu vou tentar me manter não pregando 3 horas. Então, a ideia é, o que acontece é que um dia a gente vai ter essa realidade, hoje a gente não tem, né? E a gente fica só desejando, sonhando com essa Nova Jerusalém. E, enquanto isso, a gente deseja tudo de bom que vai ter lá. E a gente deseja que afaste tudo de mal que tem aqui. Vocês lembram no texto bíblico quando que aconteceu essa realidade, que o mal e o bem se fundiram? Foi lá, quando nós, seres humanos, ao invés de ouvir o Pai que sabe das coisas, resolvemos comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí a realidade separada de bem e mal que existia, fundiu, juntou. Aí nós temos um mundo agora que tem um monte de coisa boa que, no fundo, tem uma intenção ruim. Nós temos um tanto de coisa ruim que Deus mesmo usa para o bem, porque essa relação está muito junta do que é mal do que é bom. É tipo aquela simbologia do yin e yang. Não, vamos falar de coisa de oriental não, porque é pecado. Não, mas Deus é tão perfeito que Ele revela se revela nas culturas, independente delas serem cristãs ou não. Então, esse negócio de tem o mal, mas lá tem um pontinho de bem, e tem o bem e lá tem um pontinho de mal, isso é uma realidade que a gente vive desde que Adão e Eva comeram do fruto, né? Então a gente deseja um mundo só de alegria, onde tudo que é bom seja potencializado e tudo que é ruim seja extirpado para sempre. É isso que é a minha oração, é isso que eu desejo, para essa igreja, que tudo que é bom seja potencializado, tudo que é ruim, gente, ainda que a gente não tenha condição de extirpar, que a gente releve e trate com amor, né? É isso que eu desejo e aí eu finalizo essa pregação com uma oração. Senhor Deus nosso Pai, a gente anseia pela Nova Jerusalém. A gente quer um mundo onde não existe mais o pecado, que tudo de bom seja maior. Se eu tenho alegria com meus amigos, a alegria vai ser maior. Se eu tenho alegria em Cristo, minha alegria vai ser maior. Se eu tenho alegria em jogar futebol, vai ser um futebol perfeito, sem faltas desleais, só com alegria. Se eu tenho alegria em passear, vai ser um passeio assim, sem tropeços. Então, nós sabemos, Senhor, que essa realidade está vindo. Essa realidade, a gente quase que pode esticar a mão e a gente sente que pode tocar. Dá-nos a esperança nisso, mas dá-nos também, Senhor, o senso de vontade, de desejo pela Nova Jerusalém, para que tudo que é ruim seja extirpado, e a sua igreja seja purificada, em tudo que acontece de ruim nesse mundo, situações que nós vemos lá no Oriente Médio, que a gente vê acontecendo em Israel, que eu não consigo ver os noticiários de tão triste que é, a gente pede que o Senhor acabe com isso, Senhor, a gente pede que o Senhor abrevie esse sofrimento, abrevie o nosso sofrimento,
porque eu não quero mais isso, eu não consigo mais viver assim. Eu não consigo mais viver com o pecado, Senhor. Eu não consigo suportar esse pecado, eu quero desejo só o que vem de bom. Por favor, Senhor, dá-me condição de continuar independentemente se vai ter as aflições, independentemente se eu vou passar por cadeias, tribulações, porque eu sei que tudo é para a Tua glória, e independente desse caminho tortuoso que a gente possa estar seguindo, Jesus é o caminho reto, Jesus é o caminho reto que me leva à salvação, que me leva à Nova Jerusalém. Me leva, Senhor, para junto do Senhor na Nova Jerusalém. Eu não quero mais viver num mundo de pecado, Senhor. Traz arrependimento para a sua igreja, Senhor. Traz arrependimento para esse mundo. Que a gente possa clamar o nome de Jesus, que a gente possa chamar o Rei dos Reis, para que Ele faça justiça. A justiça não cabe a mim, a justiça não está nas minhas mãos. Eu desejo é a presença de Cristo, o Rei, o Senhor dos Senhores, reto, justo, trazendo a Nova Jerusalém celestial aqui para o nosso meio, para a nossa igreja, para o nosso mundo, Senhor. Completa a Tua obra, Senhor. No nome do Santo de Israel, no nome do Seu Filho Jesus, é que eu oro. Amém.